Cara, o cancelador é a pior pessoa da sociedade hoje em dia. É a pessoa mais perigosa. Eu concordo. É aquele José 12346. Aquele cara é o mais perigoso. Você que tá assistindo aqui o Monarch Talks, e você é o Zezinho 34523 lá do Twitter, que adora ficar azul, que você não pode ver uma postagem que você vai lá azul, que já... Você é o pior cara que existe. Você é o cara mais perigoso que existe na internet. Porque essas pessoas, elas agem mimeticamente. Elas tomaram a justiça nas próprias mãos. Mimeticamente. Um cara... Porque o cancelamento é sempre organizado por alguém, certo? Achar que essa parada de cancelar é orgânico é mentira. Eu sou desse também, acredito nisso. Tem gente que começa com gente organiza. Quem são os patrocinadores do Flow? Esse. Ah, então vamos lá. Buá! Sleeping Giants, né? Esse bando de filha da mãe. Isso. Entendeu? E assim, tem partido envolvido, tem intelectual envolvido, tem ONG todo um envolvido, esquema. tem todo um esquema. Então começa assim e depois vira um processo mimético. De mimetismo. O cara, o Zezinho 34234 lá do Twitter, ele vê que tá todo mundo fazendo aquilo, ele vai também. Faz a mesma coisa. Ele vai também. Não é que ele seja controlado diretamente, mas ele foi cooptado por uma ideologia. Ele se indigna por imitação. Sim. E ele não se indigna porque ele tem consciência e tal. Não, mas porque aquele desejo de poder que aqueles caras que coordenaram o ataque têm, ele também passa a ter. Sim. Porque aquele cara que tá... A celebridade que tá cancelando, o jornalista que tá cancelando, vira o modelo dele. Pode crer. Pode crer. Então, tem um isso aí sentimento muito gostoso de sentir que está fazendo a justiça e o bem através das próprias mãos, né? Entendeu? E você vê jornalista fazendo isso. Os jornalistas são um braço do cancelamento gigantesco. Exatamente, porque esse pessoal, eles têm essa pretensão. Né? Eles querem poder e o poder deles foi se diminuindo com a internet, né? Porque antes eles eram os arautos do que podia ser publicado. Eu também não acho que seja muito isso, assim, sabe? Eu não acho que seja um processo de... O cara que é o jornalista lá, que tá lá trabalhando num veículo e tal, eu não sei se ele tem esse tipo de... O que eu sei é o seguinte... Esse pessoal tem uma visão de mundo muito restrita, né? O Thomas Sowell fala sobre isso. A visão dele é restrita. Ele vê o mundo através de uma lente muito específica que ele aprendeu lá na faculdade dele, na USP. Ensinaram ele, você é o bastião da verdade. Você é o cara responsável por iluminar o povo. Ou assim, uma notícia, ela só pode ser notícia quando ela passa pelo não sei o quem, por não sei o que lá e tá e pá. Então, isso dá ao cara ele acha que ele tem superpoderes, que ele tem capacidade de interpretar a sociedade que o cidadão comum não tem. Que volta àquilo que a gente falou. Então, é uma pretensão que o cara tem de falar assim, não, pô, matou milhões, mas tinha saúde, tinha educação. Para os milhões que não morreram, né? Entendeu? Então, essa é a dificuldade toda que a gente vive hoje. As pessoas perderam o senso da sua insignificância. E da sua natureza. Aquilo que você falou com o Petri, cara, nós somos um passo na evolução e tal, não sei o que lá, né? Que é uma abordagem secular daquilo que eu estou falando. Sim. Quer dizer... Né, na Bíblia tem um lugar na Bíblia que chama o ser humano de vermezinho de Jacó. Entendeu? Você é um trocinho, cara. Entendeu? Não é. Você não é grande. Você é um trocinho e tá errado ainda. Sim. Porque lá atrás, deu errado. E assim. E vocês estão insistindo nessa parada que tá errada. Mas como que acontece? Como é que a gente consegue se livrar desse negócio? A gente só consegue se livrar desse negócio quando a gente se liga que a gente não é bonzinho coisa nenhuma. Né? O Petri me perguntou quando eu fui lá na Deriva, como é que você conseguiu escrever aquela thread que você escreveu logo lá no dia da parada toda que aconteceu? Conversou comigo sobre isso. Eu demorei 1 hora para escrever aquilo. A resposta que eu dei para ele, falei, Petri, eu escrevi aquilo daquele jeito porque eu sei que eu não presto. É só isso. Você tem que entender isso, né? Eu sei que se eu pudesse... Se eu ficar muito solto à minha própria sorte, se eu me deixar guiar só pela minha cabeça e aquilo que acontece nela, sem nenhuma mediação de nada, moral alguma e tal, eu vou fazer besteira. Sim. E o que essas pessoas fazem hoje é isso. Elas agem única e exclusivamente pelo que está dentro das suas cabeças. Pelas suas concatenações maravilhosas de descoberta do mundo novo. Então, eu acho que a gente tem que ter...
liberdade para agir do modo que a gente quiser, legal, beleza. Mas a gente o mundo não existe até hoje, a gente não chegou até onde chegou, porque todo mundo agiu único e exclusivamente pelo que estava dentro da sua cachola. Sim. As pessoas foram seguindo um determinado rumo das coisas. Deus. Eu acredito nisso, Eu acho que é Deus. Deus direciona a gente. Ou, sei lá, uma coisa chamada tradição, que é, sei lá, tradição no sentido de, tá dando certo, então vamos pra cá. Tá dando certo, vamos pra cá. Putz, deu errado, então tá bom, corrige um pouco pra cá, tal e tal, e vai indo. E a gente chegou onde chegou até agora, porque as pessoas tiveram capacidade de discernindo ao longo do tempo os erros e acertos, e corrigindo, e chegando e tal, e se afastando quando era errado e tal, e chegamos aqui. As pessoas do mundo de hoje, elas acham que tudo isso que tem para trás é irrelevante. Que agora só tem importância o que é daqui para frente. O que está dentro da cabeça dela para frente. Esse é o problema. Sim. Ela não consegue olhar para trás e olhar, putz, cara, deu tanta besteira isso já. Todo mundo jogou o bebê junto com a água, né? Deu tanto ruim que é melhor a gente não fazer mais desse jeito. Sim. O Petri até contou a história do comediante americano que foi paradigma para essa coisa de mudar, né, a ideia essa discussão sobre liberdade de expressão. Então, quer dizer, virou um paradigma. Então, todo americano lá, e deve ser isso, o cara, quando ele vai pensar no assunto, ele olha e fala, já deu merda ali. Já deu e não foi bom, porque Sim. a gente hoje reconhece que o cara que não tinha nada, assim. Então, os caras olham para trás e veem. O problema é você negar tudo isso. Entendeu? É você negar a história, você negar tudo que aconteceu, ou então interpretar a história como os marxistas interpretam, a partir da ideia de dominação e dominado. E ele acha que, e sempre quem vê a coisa desse jeito, ele é o cara que tomou consciência de quem é quem. Ele não se coloca nem no lugar nem no outro. Ele é o cara que observa a coisa de fora. Ele é Deus, né? Entendeu? Sempre que você tenta fazer... Isso o Eric Furgan ele fala. Se faz o julgamento da história sem entender que você está participando dela, você está errado, velho. Sim. Você está participando da história também. E você nem sabe. Você nem entende o que tu tá fazendo. Tá acontecendo um monte de coisa que você não sabe. Sim. Tá acontecendo um monte de coisa que você não tá vendo. Então, você achar que aquele espaço de memória que você tem, né, e a meia dúzia de conhecimento que você tem são suficientes para você fazer um julgamento a respeito de uma situação que você mal consegue discernir, velho, você é o pior cara que existe. Sim. Que é o Zezinho 3423 lá do Twitter. Esse cara aí. Acho que é uma boa mensagem pra galera começar a compreender aonde tá indo esse negócio de rede social, né? Cara, é perigoso. Eu tô, assim, muito apreensivo com isso. Eu também. Pois é. Eu também tô, Eu tô muito cara. apreensivo com isso, porque assim, não tem nenhum motivo para isso parar. Só tem motivo para aumentar. E só tem aumentado. Só tem aumentado. Porque aquelas pessoas que seriam as pessoas indicadas a trazer esse tipo de reflexão, elas entraram na mesma onda. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.